Agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Estamos iniciando a semana, hoje segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. Apresentação de Cláudio Palermo e ela, Vanessa Cavalcante. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está sintonizado no nosso programa. Fique ligadinho e ligadinha no nosso programa, que tem muita coisa boa hoje, né, Cláudio? Isso aí. Passou bem o final de semana? Bem, muito bem. Tivemos aí uma palestra lá do Silvio Lemos. Um beijo para ele. Muito bom assistir palestra dele, né? Muito legal. Sobre casamento. Bacana, né? Oportuno para mim agora. Bem a calhar. E você, Cláudio? Eu tive ontem no GBEM, começamos um módulo lá do curso de fluidoterapia, foi bem bacana. Foi legal? Um abraço a todos lá. É isso aí, abraço para todo mundo. Vamos aos assuntos de hoje, né? Hoje você vai conferir aí as colunas da Fernanda Fernandes e do palestrante espírita Dario Arantes. Também vamos discutir que as empresas acabam com as chefias e acabam se tornando mais produtivas. O que o espiritismo diz a respeito do ato de tomar um banho de sal grosso ou acender uma vela por alguém? E qual é a principal função dos guias espirituais? Vai participando do nosso programa, falando aí as suas opiniões sobre esses temas que teremos hoje, ou fazendo uma pergunta também, tá bom? Nosso WhatsApp é 0 operadora 11 985759580. E o nosso Facebook, estamos ao vivo lá na nossa página, facebook.com/TV Mundo Maior. Vai curtindo, compartilhando aí com seus amigos e enviando as suas opiniões sobre os temas de hoje. Participe. Isso aí, os nossos comentaristas hoje, Hildo Rosa, psicólogo. Bom dia, Hildo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os amigos aqui da mesa. Bom dia. E também a trabalhadora do Centro Espírita Fonte Viva, Adriana Fukuda. Bom dia. Bom dia, Vanessa, Cláudio, Hildo. Estamos aqui novamente. Tudo bom com vocês? Graças tudo a certinho? Deus, tudo ótimo. Já pularam o carnaval? Começou, né? Eu ainda vou. Em São Paulo aí, quase 3 milhões de pessoas. É verdade, estava cheio. A minha região não se andava, muito próximo do Parque Ibirapuera. Então tem uma turma lá debaixo do Parque Ibirapuera e a turma do Bloquinho do Magal e eu no meio do caminho. Então não se circulava nem de metrô. Nossa. As estações estavam sendo fechadas para dar fluxo para as pessoas. Enfim, uma multidão. Mais Começou, gente, né, do que no Réveillon, né? Muito 3 mais, milhões de pessoas. Nossa. Muito mais. Pessoal, E aí, Adriana, foi por lá também? Não, eu aproveito para correr, né? Tanto que eu na terça-feira de carnaval vou estar correndo. Eles estão de um lado, você está de outro. Eu vou em provas aí, muito gostoso. É isso aí, vamos começar o programa de hoje com o Celso Santos e as informações do quadro Você Sabia? Confira. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana, vou falar sobre a importância do sorriso. Você sabia que quando sorri, o cérebro produz substâncias químicas que percorrem o corpo, criando uma sensação de bem-estar? É incrível como um sorriso pode melhorar o nosso dia. Entretanto, muitas vezes passamos por algumas situações, preocupações, e com isso passamos a sorrir menos. Mas olha só, temos várias alternativas para sairmos destas zonas de conflito. Certos estímulos podem trazer pensamentos felizes, uma boa lembrança, uma mensagem de aniversário, ver ou ouvir algo engraçado. Os mais simples estímulos podem afetá-lo de uma forma especial e provocar um bem-estar automático. Então, permita-se ter estes momentos. Às vezes, nos prendemos tanto às atribulações e desafios do dia a dia que não deixamos espaço para percebermos quão é importante a alegria no nosso cotidiano. Amigo ouvinte, amigo telespectador, esteja aberto a esses estímulos e aproveite-os ao máximo. Atualmente, há uma série de estudos médicos comprovando que sorrir ou gargalhar contribui para nos tornar mais saudáveis, promovendo uma vida mais longa e feliz. Quando ficar triste, preocupado ou estressado, lembre-se, um sorriso verdadeiro
pode ser desencadeado por um bom pensamento, contato com a natureza, exercícios, música, arte, frases de motivação e inúmeras outras coisas que o farão sentir-se bem, coisas que proporcionam alegria e aliviam qualquer estresse. Ok? Sorria para a vida e a vida sorrirá para você. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre a importância do sorriso na sua vida. Forte abraço e até amanhã. Até amanhã, Celso Santos com você sabia aqui no Manhã Boa Nova. A Vert, uma empresa de consultoria aqui em São Paulo, acabou com as chefias e hoje há basicamente 3 núcleos. O orientativo, onde estão os profissionais mais graduados, o executivo, que é o equivalente ao nível de analista num sistema tradicional, e o apoio, onde estão assistentes e auxiliares. Enquanto a estrutura tradicional é uma pirâmide, a gestão compartilhada é circular. Quanto mais no núcleo você está, mais você consegue olhar para o todo. A mudança impactou em toda a organização do negócio. Demissões, promoções, definição de férias, tudo agora é decidido pelos cerca de 40 funcionários em conjunto. Inaugurada em 2016 e decorado com sofás, puffs e desenhos de artistas nas paredes, o escritório reflete um novo espírito da empresa. Desde aquele ano, a Vert passou a adotar um sistema de gestão compartilhada. A CEO Sandra Rossi conta o caso de uma demissão que ocorreu recentemente na empresa. A decisão foi tomada pelas pessoas do orientativo e do executivo, que estavam trabalhando junto com essa pessoa nos projetos. No momento da avaliação, todo mundo votou e tomamos uma decisão, ela explicou. As promoções seguem um script semelhante e os colegas opinam antes da decisão final. E como são definidas as férias? Cada funcionário combina com os colegas que atuam no mesmo projeto para definir um período. O escritório é aberto, com mesas conjuntas, e ali ninguém tem lugar fixo e as pessoas trabalham perto de quem está atuando no mesmo projeto naquele momento. Hildo, como entendemos esta relação aí subordinado e chefia e o que é ser um bom líder? Enfim, as relações de autoridade, né? A gente cada dia mais vai se assustando com a questão da autoridade e a consequente subordinação. Mas tive a oportunidade de também ver essa matéria e, na verdade, as linhas de autoridade continuam aí. Elas só não precisam ter o exercício da tirania, Sim. da humilhação, da subjugação, como alguns modelos mais antigos, né? Que não cabem mais nos dias de hoje. Mas quando você não tem a subordinação, nenhum modelo vai funcionar. Porque alguém precisa ser a voz de comando. Alguém precisa conduzir o grupo. Isto só significa que esta pessoa ou estas pessoas têm uma responsabilidade a mais perante as outras. E ela precisa responder por um grau de compromisso maior. Eu sempre digo, quando desabra uma ponte, um prédio, ou seja lá a obra que for, os pedreiros normalmente morrem porque estão lá trabalhando. Mas quem responde juridicamente por isso é a turma da engenharia, né? É quem projetou, o escritório responsável por aquela obra. Não o pedreiro, que não muito raramente morre mesmo, né? Se a obra ainda não estiver concluída, estiver trabalhadores lá ainda, infelizmente é o que acontece. Então a gente imaginar que nunca as linhas de autoridade serão extintas, que às vezes é uma fantasia que a gente tem, que é um processo de infantilização que está acontecendo. Então você leva seu cachorro para a empresa, sua mãe, sua sogra, e todo mundo faz lanche, mas vocês não estão trabalhando, né? Aí tem um sofá, tem isso, tem aquilo. Pode ter essa estrutura toda, desde que a hierarquia continue lá. Adriana? Essa que é a questão. Eu vejo que nós, assim, que viemos de uma outra época de formas de trabalho, nós temos facilidade de lidar com a hierarquia. A juventude atual já tem uma dificuldade muito maior, porque até no próprio lar não houve muito essa hierarquia. Então, eles passam para o trabalho e, é claro, né, não conseguem muito se enquadrar nesse propósito. Aí vem todos esses modelos novos
que cada modelo está sendo testado. Na verdade, ainda não se sabe o reflexo mesmo desse tipo de forma de trabalho. O que eu penso é que você passar por um processo de demissão onde 40 pessoas votam para você sair é muito pior do que você ter um chefe que não foi realmente com o teu trabalho. Eu acredito que o impacto também não vai gerar suas consequências. Tudo tem consequências, né? E acredito que nós temos aí propostas que a cada período são testadas como forma de trabalho e as melhores sobrevivem, com certeza. Mas hierarquia ainda é um processo natural, como o Hildo disse, e nós precisamos dela. E como que é a hierarquia no mundo espiritual, Hildo? Seríssima. Um negócio difícil da gente subir meio degrau. Não é tão simples, não. Mas é muito respeitada, né? E muito importante. Porque quanto mais você se submete a qualquer linha de autoridade, menos pressão ela exerce sobre você. E nem sempre a gente percebe isso aqui. Eu, por exemplo, até às 7 da manhã já tinha apanhado a minha mãe umas 3 vezes. Nossa. Porque eu era muito danado, como se dizia na minha época, né? Então eu questionava, eu bagunçava, eu pulava no luxo, de um sofá para o outro. Então, naturalmente, eu precisava ser corrigido. E na minha época, bater não era nenhum grande pecado. Então eu apanhava mesmo, que era o sistema de educação da época. Tenho irmãos que a mamãe dizia não e eles nem se mexiam. Logo, o efeito dos tapas da mamãe sobre eles não existia, né? Então, quando você se subordina à autoridade, você fica isento de qualquer punição que esteja contido naquela regra, naquela ordem, que é a questão do karma. Quando você se afasta do combinado, naturalmente você vai ter uma carga pela qual você responderá. Como no nosso evangelho está colocado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Adriana? A hierarquia no mundo espiritual tem até no mundo do mal, né? Entre os espíritos inferiores também há hierarquia. Nos espíritos superiores, essa hierarquia ela não é autoritária. Ela é uma autoridade natural, não é autoritária. Porque diferente da nossa, nós temos somos autoritários no sentido de comandar e por questões materiais. No mundo espiritual, essa hierarquia conquistada pela elevação moral dos espíritos, pelo conhecimento, por essa soma de valores. Então, eles têm a autoridade natural de comandar uns aos outros. Eu leio uma frase uma vez de Emmanuel que ele fala assim, que há muitos que preferem a falsa liberdade da sombra do que a disciplina esclarecedora da luz. Quando você tem essa hierarquia no mundo espiritual, você submete-se a uma disciplina esclarecedora. E muitos não têm ainda esse desejo, essa vontade. Então, fogem, né, dessa proposta hierárquica de crescimento espiritual. Nós temos na ordem dos espíritos mais puros, né, aqueles que ainda possuem acima deles outras ordens de espíritos que os comandam. Então, mesmo aqueles que nós consideramos como crísticos, né, ainda têm acima deles aqueles que também os conduzem. Então, nós temos que entender que a hierarquia é um processo natural de evolução, não é algo punitivo ou, né, algo negativo, como aqueles que preferem a falsa liberdade da sombra, e assumi-la, né, no sentido de crescimento moral. Quer dizer que não tem eleição no É uma conquista natural. Meritocracia. Não tem mérito. A nossa, por exemplo, um cargo Mas de uma empresa... Mas se tem 10 espíritos com mérito, como é que eles escolhem um? Cláudio, mas tem tanta gente perdida no mundo, tem tarefa para todo mundo. Não falta. Depois de um bloquinho de carnaval, nós vamos precisar de 20. Né? É uma questão assim de... Aqui na Terra, a gente pensa em hierarquia como status. Sim. Né? Eu quero ser o chefe, o CEO, essa sopa de letrinhas todas que tem hoje em dia. Mas é por status, não necessariamente eu vou querer conduzir aquelas pessoas, desenvolver aquelas pessoas. Bom, se na paternidade, na maternidade a gente já está tendo dificuldade, então nós estamos trazendo espíritos para o mundo e não querendo nos responsabilizar pela formação deles. Nas empresas ou em qualquer outro nível, esta consciência faz falta, porque quando você assume um compromisso, consequentemente, você se torna responsável. E as pessoas não pensam assim, elas querem o mando, o comando, pela fantasia de serem melhor que as outras.
né, de estarem acima das outras. Quer dizer, uma ilusão. Então, na espiritualidade, a consciência é muito clara. Tudo é uma questão de responsabilidade, como o exercício da mediunidade. Tem gente que quer receber Kardec, quer falar com André Luiz, quer ser Emmanuel, por uma questão de status. Ah, vai psicografar quem? Sua mãe? Não quero. A própria mãe ele não quer, ele quer de André Luiz para cima, Chico Xavier, né? Todos os bambambãs aí da nossa praia. E uma mensagem para confortar, para consolar alguém, às vezes o aluno não está interessado nisso. E ele fala explicitamente na aula isso. Eu vim aqui para me comunicar com não sei quem, para aprender a me comunicar. E eu falei, então, primeiro a gente aqui só educa a mediunidade, ninguém desenvolve nada. Né? Mas a gente educa, em especial aqueles que chegam em desequilíbrio, né? Sim. Então, a gente entender que um bom líder é aquele que tem a consciência que a função principal, eu diria quase que única dele, é desenvolver, capacitar, bem formar o outro. Bacana. Exatamente, valorizar as qualidades que cada um possui, né? Estimulá-las ao crescimento. Esse é um bom líder. Mas aqui na matéria quase sempre é difícil, né? Porque o ser humano ele é vaidoso. Até na casa espírita, né? Sempre tem um general na casa espírita. E ele quer ser servido, né? Nós queremos ser servidos. Sempre tem a insegurança daquele que vê a capacidade do outro e começa, né, a sufocá-la, porque assim é mais fácil de lidar. Então, nós temos, às vezes, esse líder, né, que teria que estimular todos ao crescimento, ele promove realmente só aqueles que ele sente que não vai ameaçar. Né? Queremos saber sua opinião aí sobre este assunto, né? Sua visão aí sobre a liderança. E se no local onde você trabalha já é dessa maneira aí compartilhado, como na empresa que a gente citou aqui na matéria. Temos pessoas participando, desejando bom dia, né? A Clara Mitsunari no Facebook, o Jorge Eiterer, Cleide Silva Rios também, a Karen Souza, Gabriela Morales, Lúcia Souza, boa semana para vocês. Valeu. Muito obrigada. A Simone Dias, que bom começar a semana ouvindo vocês, um forte abraço a todos, um abraço para você também. Ana Cardoso, que tenhamos um dia abençoado. Elisete Machado, gosto muito de assistir esse programa de vocês. Que bom, continue com a gente. Alberto Rodrigues Barros, Vânia Michels, bom dia, queridos, abençoado início de semana. Carla de Almeida, Elisete Machado, a Claudete Meire, José Lino, a Flávia Ellen, excelente dia de Cubatão, São Paulo, um beijo aí para todo mundo. Andréia Godoy, também pelo Face, participando, a Elisete, é bem assim mesmo, sempre sorrir, é isso aí. Maria das Graças, a Miriam participando também, Maria Eleusa, o José Messias, bom dia, feliz segunda-feira abençoada por Jesus Cristo. Bom dia. É isso aí. Antônio, olá, bom dia. Antônio José, de Picos, Piauí. Um beijo para todo mundo, hein? Sandra Nogueira, Graça Marinho, Lúcia Helena, de Cataguases, Minas Gerais. Beijo aí para vocês. Elita Bernardes, gratidão, boa semana para vocês. Daniel Rodrigues, os comentários estão excelentes. Equilíbrio e profundidade. Bom dia a todos. O professor Daniel Camargo, de Brasília. Olha, um beijo para todo mundo. Cláudio Dantas, Rosana Miqueleto e a Rosa Pereira, que acabou de entrar no Facebook. Um beijo para todo mundo. Ó, tá chegando aí o 16º encontro dos Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril, no Internacional Eventos, aqui na cidade de Guarulhos. É a 16ª edição com o tema Reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Participações do Alberto Almeida, Manolo Quezada, o Denis Leite e muitos outros comunicadores aqui da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Para você adquirir o seu convite agora, ligue no 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 ou no 2458 3214. Quem está navegando aí pela internet, acesse mundomaior.com.br ou ligue agora 0 operadora 11 2458 3214. Tem as caravanas, né, Vanessa? Tem a caravana Chico Xavier, que é lá de Sorocaba. É só você falar com a Sônia Gutierrez, 0 operadora 15 2104 9704. 2104 9704. Tem a Grupo Amigos da Boa Nova, que é da Zona Norte de São Paulo e vai sair lá do metrô Armênia. É só falar com a Ângela Miglioranza, 974179103. Só você falar com a Ângela, tá bom? Um beijo pra ela, né? A caravana Amigos da Boa Nova também da Vila
Vila Progresso, que é zona leste de São Paulo, Itaquera. É só falar com a Lourdes no 2053-6624. Tem a caravana Santo Amaro, que é da zona sul de São Paulo. Fale com a Cida no 5611-3445. E a caravana Lanceiros de Maria de Sorocaba, fale com a Magnólia, 0 operadora 15-4141-2636. Tem também de Minas Gerais, é a caravana Juca Belmiro, para falar com o senhor José Borges Duarte, no 035-3531-2658. E a caravana Carruagem Dourada, que é de Suzano e Mogi das Cruzes, bacana essa, né? Fale com o Vinícius ou então com a dona Mila, no 4636-7448. E todos os telefones, todas as informações estão no site, é só você acompanhar lá para você participar. E o Wildo estará lá também, participando um abraço. De um debate aí. Show! Quentíssimo! A oportunidade de conhecer o Wildo, olha que bacana. Vai lá dar um abraço nele. Qual fila de abraços será maior, né? Do Adão Nonato ou do Wildo? A gente fica junto, fica do lado um do outro, né? Capitaliza mais, né? Olha que show, hein? É isso aí, participe do encontro e agora é o intervalo, né? A gente volta já já, fique por aí. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país.
O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. De volta aqui com a Manhã Boa Nova desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. Vamos com a coluna Minutos com você, com a Fernanda Fernandes aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Minutos com você, com Fernanda Fernandes. Olá, como vai vocês? E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da sua vida profissional. Algumas pessoas fazem uma série de treinamentos, cursos, workshops e palestras motivacionais voltados para a sua área profissional. Gastam uma fábula nesses cursos, nesses treinamentos e não percebem muitas vezes, aliás, muito poucos percebem a questão emocional dentro desse processo. Empresas contratam pessoas para motivar os seus funcionários, mas muito poucos mesmos não se dão conta que o que está falido é o emocional. Quem trabalha, por exemplo, na área de vendas, faz uma série de cursos nessa área, mas não percebe que não é o conhecimento técnico que vai melhorar os seus resultados. Na realidade, é a questão emocional que está impactando. Tem gente que está depressivo e não se dá conta, sofre de transtorno de ansiedade e não se dá conta, está com a sua autoestima extremamente abalada e não se dá conta. Tudo isso porque não se conhece, não conhece quais são os seus valores e quando a conta chega, os resultados são muito piores. Tem cliente que chega para mim e diz: Fernanda, eu quero fazer o coaching, mas voltado para a minha área profissional. Eu tenho certeza que a hora que eu começar a ressignificar isso, eu vou conseguir dormir melhor e vou atingir melhores resultados na minha vida profissional. Quando começamos o trabalho, eles começam a perceber que a questão é muito mais profunda, que tudo que ele viu, ouviu e sentiu e desde a infância até a adolescência é que fizeram ele chegar até aqui dessa forma. Quando ressignificam o seu passado, eles começam a então colocar as coisas nos seus devidos lugares, a vida profissional flui e eles entendem que tudo isso era só uma consequência. Esses dias um amigo que eu não via há muito tempo me procurou para relatar que a sua vida profissional estava um fracasso e que ele também se sentia um fracasso. A empresa que ele é sócio com o irmão estava quebrada e ele estava se sentindo num buraco sem fundo. Pela sua fala inicial, já comecei a perceber que a questão da falência da empresa e os resultados era só a consequência. Nas sessões ele identificou que o fato do pai, quando criou a empresa, dizer para eles desde pequeno: olha, eu estou criando todo esse patrimônio aqui, mas isso aqui vocês serão responsáveis. Não me decepcionem. Aliado a isso, ele ouvia do pai que o irmão era mais ágil, tinha as melhores notas e para isso ele precisava correr para começar a se equiparar ao irmão. Então, quer dizer, era um sistema de comparação constante. Na adolescência, isso se repetia frequentemente e a questão só ia aumentando dessa questão da comparação e ele se sentindo cada vez mais inferior em relação ao irmão. Até que na fase adulta, quando ele foi prestar o vestibular para fazer a faculdade, o pai disse para ele: olha, faça marketing, porque na área comercial, na área financeira, exige rapidez de raciocínio, agilidade e eu acho que isso não é muito para você. Ou seja, um pai com uma série de crenças limitantes, com esse sistema de comparação, com rigidez e cobrança, e ele também via a mãe de uma maneira submissa, oprimida em relação ao pai. E nas sessões ele percebeu que aquilo não era nada do que ele esperava para a vida dele. O que ele realmente gostava era de dar aulas, fazer palestras. Na constelação, ele percebeu que ele estava repetindo um padrão da mãe e tomando essa dor da mãe para ele, tudo de uma maneira inconsciente. Por isso ele se sentia tão incapaz e inferior ao irmão. Quando ele ressignificou os processos, ampliou a sua consciência, aquele sentimento de incapacidade, a depressão, acabaram, porque ele começou a entender a questão real que estava impactando nos seus resultados. Vocês percebem que essas questões são muito mais profundas do que simplesmente falar: ah, não, vou olhar só para a minha vida profissional. E muitas pessoas estão impactando sua vida, os seus resultados de uma maneira como um todo,
por conta de não ter esse conhecimento. Vão em busca do entendimento profissional, atingir resultados profissionais, cursos para continuar potencializando o conhecimento técnico, mas quando o emocional não está bem, não adianta você fazer curso técnico nenhum, porque você não vai conseguir performar. Aquele bloqueio emocional vai impedir de que você realmente consiga atingir seus resultados. Porque às vezes pode até ser pior você participar de uma palestra motivacional, você sai dali com todo o gás, e aí no dia seguinte, ou depois de alguns dias, você volta a ter todos aqueles comportamentos que estavam te bloqueando. E aí você percebe, começa a fazer comparações com aquele seu colega que também participou de treinamentos ou de palestras, e ele está ali atingindo resultados, conseguindo performar. Você começa a se comparar e vai se sentindo cada vez mais inferior. Começa a ter aquele sentimento que a questão é com você, que realmente é incapaz, que você realmente que não consegue atingir os seus resultados. Na realidade, é por conta desses bloqueios emocionais que ainda não foram tratados, não foram ressignificados, que esses resultados não estão acontecendo. Eu espero com esse vídeo, com esse conteúdo, ter ajudado você a refletir, expandir ainda mais aí essas questões, a sua consciência, e vou pedir para você deixar aqui os seus comentários, se você gostou, se você não gostou, para que a gente continue desenvolvendo a série aí para vocês. No próximo vídeo que eu quero convidar vocês a assistir, nós vamos falar sobre traumas emocionais. Quais os caminhos, como ressignificar, de que maneira a sua visão pode ser ainda mais ampliada dentro dessa questão. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Gratidão, Fernanda, que volta semana que vem com a sua coluna aqui no Manhã Boa Nova. E banho de sal grosso, arruda atrás da orelha e imagem de santo na carteira. Todos criamos rituais para proteção de acordo com as nossas crenças, não é mesmo? E não seria diferente para os famosos. Na hora de subir ao palco, de escrever ou iniciar uma jornada de gravações, eles também têm seus truques para manter a energia em alta. A atriz Carol Oliveira relata: sempre deixo uma vela acesa para o meu anjo da guarda, porque acredito que se ele estiver bem iluminado, conseguirá sempre cuidar de mim. Para a atriz Michele Batista, o ideal é tomar um banho de sal grosso. Ela acredita que, associado ao banho de ervas, pode afastar todas as energias ruins. Kylie J é rapper e conta: há mais ou menos 6 anos comecei a usar um esparadrapo no umbigo para proteger a região do chakra do plexo solar durante as apresentações. Também esfrego as mãos por 1 minuto e isso cria um campo energético, que é usado no reiki, nas incorporações do candomblé, da umbanda, que me ajuda muito na discotecagem. Consigo perceber as energias ruins do lugar ou do momento, mas elas não me atingem. Tudo flui. O que o Espiritismo diz a respeito do ato de tomar um banho de sal grosso ou de acender uma vela por alguém, por exemplo, Adriana? Graças a Deus, tivemos aqui uma orientação muito bem colocada da codificação, de que tudo isso faz parte de um sincretismo religioso. As pessoas foram somando informações, somando conceitos, somando ideias e se utilizam delas como uma forma de proteção, de ligação com Deus. Então, a ligação com Deus é sempre feita de uma forma material para se alcançar algo espiritual. E o Espiritismo nos coloca que não, que nós não precisamos desses recursos, que tudo parte da consciência, do pensamento, da mudança do pensamento, da vibração, da forma como você traz toda essa ligação de pensamento à ação. E aí, aos poucos, o espírita vai se tornando consciente de que não precisa acender uma vela, de que não precisa se utilizar de recursos da matéria como banho de sal grosso, folhas. Tudo isso tem até função terapêutica, vamos dizer, né? Mas não é função espiritual. Função espiritual é do espírito com Deus e na consciência. Hildo? O nosso talismã é a sua postura diante da vida, os valores que você exercita, a condição de dignidade com que você se coloca diante da sua própria consciência e do outro. Mas, considerando toda a mistura de culturas, de raças que nós temos aqui, é muito natural que essas práticas aconteçam, que essas crenças ainda sejam muito presentes na nossa cultura. Eu costumo dizer, se você faz, continue fazendo. Se não der resultado, então acho que vale a pena você buscar por um outro conhecimento. Mas o mais interessante disso é que quando a pessoa tem uma fé, não importa muito o mecanismo que ela use, mas é a fé dela que faz diferença. Eu sou do tempo que mamãe nos levava na benzedeira. E eu nunca entendi aquelas velhas falavam.
sempre com raminho verde, e tinha lá o benzimento. O fato é que a criança saltava do colo daquela vovó e ia correndo para a rua, de preferência, não era nem para a mãe, porque ela realmente se vitalizava. O que a gente entende? Que era uma médium de cura que estava ali. Né? Embora com aquele formato do raminho verde, que tinha que ser jogado na água corrente, enfim, aquela pessoa de coração estava doando o ectoplasma dela, fazendo o trabalho de cura, que é o mais importante. Então, o respeito com que a pessoa faz isso. A minha restrição é com quem cobra. Né? Quando a pessoa cobra, quando vira um profissional dessa área, aí eu acho que já é mais delicado e mais perigoso, principalmente para ela. Né? Porque você pode contrair sérios débitos aí espirituais. E um outro ponto interessante, quando você toma um banho de sal grosso, quando você bate no Exu com espada de São Jorge, ou seja lá o que for, a minha questão é, e quem que vai educar essa galera? Né? Porque você só bota para correr quem educa. Né? Porque quando a gente fala de mal energia, só podemos imaginar um espírito em desequilíbrio que numa frequência vibratória muito comprometedora, começa num propósito de atingir e desequilibrar o outro. A energia por si só não tem como ser manipulada, ela precisa de uma mente que faça isso. E essa mente é de algum irmão nosso encarnado ou desencarnado que precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então a minha questão é, cadê a fraternidade, cadê a caridade daquele que só toma um banho e não faz uma oração por esse espírito necessitado? Agora, quem está com energias ruins, qual é a melhor forma aí de transmutar essa energia? Então, eu fico pensando, o que potencializa isso que a gente está chamando de energia ruim? Aonde você põe seu pensamento. Está com ódio, está com inveja, quer que o outro morra, se acha um desgraçado diante da vida, não tem mentor que faça alguma coisa por você. Mas se você põe seu pensamento no positivo, sabe que você pode conquistar o que é seu sonho, trabalhando, se transformando, aí não tem tempo ruim. Né? Então tem a questão que está colocada no Evangelho. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Nos dias de hoje, cada vez menos. Hoje nós somos quase que, na maioria, homens de bons desejos. Nós desejamos e alguém nos dá. Nós desejamos e alguém faz por nós. Essa é a fantasia, né? E nós não temos mais a garra, a vontade de irmos lá e executar, mas o desejo de que alguém faça por nós. Adriana? Em geral, a gente fala, faça uma prece. A prece é um instrumento tão poderoso, não é aquela prece repetida nem nada, mas entra em conversação com Deus, automaticamente a tua energia começa a mudar. Mas a gente fala assim, é aquela criança, aquele bebê que às vezes fica perto de pessoas e ela começa a ficar alterada, ficar doentinha, porque alguém olhou demais para essa criança, né? Nós temos essa fragilidade de nos interagir com várias energias e algumas delas, de alguma forma, nos envolverem. Criança também tem. Por isso é importante que a família esteja num processo de equilíbrio, de harmonia, para poder ajudar essa criança que é mais frágil e inconsciente ainda das questões da vida, a não se envolver tanto com as energias, né, do ambiente em que está, das pessoas. Aí eu me recordo assim, eu fui buscar estudo, por que se usa vela, né? Por que se usa essas coisas? A vela, se você for ver dentro da própria Igreja Católica, não tem uma origem de por que acender uma vela para o santo. Cada padre explica de um jeito, eu fui buscando várias explicações. Ver que na nossa sociedade, tudo que as pessoas contam, ela vira uma realidade de tanto ser repetida. Não quer dizer que aquilo tem alguma função, de fato, né? É importante realmente as pessoas atentarem que somos energia pura, né? Geramos energia, trocamos energia, e tudo pode ser modificado pela ação do pensamento. Se as pessoas tiverem essa consciência, elas vão ficar um pouco mais blindadas para a ação do outro que não está bem, daqueles que se aproximam, que também não estejam bem, e assim vai. E a doutrina espírita, ela tem algum tipo de ritual, Hildo? Eu vou responder para você assim o que me falaram para eu falar, que não tem não. Mas eu acho bem estranho responder isso, porque você vai no centro espírita e já modula a voz quando chega no portão. Aí você é recebido por alguém bem simpático. Aí você senta e ouve uma preleção. Aí você sai da preleção e vai para a feirinha do passe bem educadinho. Aí você toma um passe e não estranha aquele ritual de gente esfregando a mão na tua frente. Não tem caboclo para você conversar. É bem chato para quem quer falar com ele. Mas aí alguém te dá passe. Normalmente uma pessoa.
também conhecida por médium. Depois você sai da sala de passe, alguns têm água fluidificada num copinho plástico assim, bem pequenininho, que te sugere. Você passa aquilo lá, a pessoa volta, porque você tem que tomar água, porque senão não dá nada certo. Mas não tem ritual, não. Também não tem mágica. Mas aquele ali é Emmanuel, esse é André Luiz. Gente, é muito difícil, né? Mas a gente diz que não tem, né? Eu acho bem engraçado. Mas tem tudo isso aí que eu tava brincando com vocês. Legal. Se isso não chama ritual, eu sei que nome tem. Pode ser procedimento. E quando a pessoa fala, você quer receber passe? Você fala, não, eu já recebi lá na minha casa. Mas como, né? Então tem... não tem muito como a gente se disciplinar, estando na matéria, sem referências muito concretas. Verdade. O gestual do passe, todo mundo diz, não é necessário. Fazendo, a pessoa já acha chato porque tomou passe com uma pessoa. Se tirar o gestual, é que ela não vai mesmo, porque lá alguém parar na frente dela, fazendo o quê? Já não tem o caboclo para conversar, já não tem a mãozinha abanando. Aí a pessoa fica parada na frente dela, nem os estudantes da casa vão querer tomar passe lá. Então, porque a gente ainda está preso a uma série de procedimentos mais materializados. Né? Você acabou de casar, Vanessa. Se o André ficar dizendo te amo, e nunca te beijar, você vai achar estranho. Um pouco. Nunca te abraçar, você vai achar estranho. Mas não precisa, ele já te ama. Mega superior, assim. Que coisa. Mas a gente não suporta. Então, é melhor mais o chão terra, né? Oi bem, oi bem, oi bem. Então, é a mesma coisa. Então, pode ser que um dia não tenha toda essa ritualística que tem hoje, mas hoje ela ainda se faz necessária. Adriana? É engraçado que tem casas que para que você possa entrar na casa antes você precisa passar pelo passe. Já é uma condição da casa. Então acaba se tornando um ritual mesmo, né? Porque se você não passar, parece que você está infringindo uma norma. Não entra. Né? Então fica um ritual mesmo. É importante que as casas espíritas tenham cada vez mais essa consciência de não criar esse tipo de condição, né? Deixar realmente a pessoa livre ali para ela ir buscar o mesmo conhecimento espiritual, um auxílio, muitas vezes através, né, do recurso que a casa oferece dos tratamentos, mas não ter essa obrigação. Tanto que lá na casa que eu estou, se a pessoa não quiser tomar passe, não toma. Se não quiser beber água, não bebe. A gente oferece, né? Como oferece para todo mundo. E assim tem que ser essa consciência. Mas nós temos uma tendência a ter necessidades de rituais. De ritual. Como é que você organiza a bagunça? Verdade. Não tem muito jeito. Ainda. Pode ser que a gente evolua, daqui a pouco não precise mais. Mas, por enquanto, não criar um protocolo, se vocês preferirem essa palavra, eu acho como é que a casa funciona. E é difícil se libertar daquilo que foi sua forma de pensar de uma vida toda. Por exemplo, deve ter espírita com alho na carteira, deve ter espírita com carregando... Sete ondas. Pulando 7 ondas, exatamente. Os espiritólicos. Uma vez eu acendi uma vela lá na sala de passe pelo seguinte, faltou força ali na sala de passe. E eu pensando, o que eu faço? Tá escura essa sala, vai vir uns passistas aqui. Eu fui lá, acendi uma velinha para ficar uma penumbra, né? Senão ficar muito escuro. Aí o moço chegou, ficou totalmente preocupado, fui lá apagar, pelo amor de Deus, né? E eu pensando só na luz, né? Então você vê que a ideia... Olha, Adriana Fukuda traindo os princípios espíritas. Na verdade está muito escura, eu só pensei nisso. Mas eu tomei uma chamada de atenção porque tinha acendido uma vela. Falei, sua mística. Podia ter citado o Freud, viu? Deu certo o seu pedido? Que você vê? Nada, apagaram e fizeram com a luz da lua lá, abriram a janela. Você não falou, os espíritos que vêm aqui são tão trevosos que precisa ter uma luz aqui para eles seguirem. Mas eu entendo que depois falar, não, que quem for na sala vai acreditar que essa casa usa a vela para orientar. Quem vai pela primeira vez a entrar lá... Fica impactado, né? É um caldo de cultura que a gente está mergulhado nele. Então, fantasiar que não tem, eu acho estranho. Agora, essa questão da voz é legal, né? Você modula a voz. Né? Fica todo mundo ali, meus irmãos. É verdade. E quem recebe no portão é sempre assim. Eu que sei, que eu já andei em tanta casa espírita. Pessoa é um demônio encarnado, mas naquele momento... Boa noite, bem-vindo a casa, meu irmão. E em casa fala como? Meu irmão, pega lá pra mim. Fecha esse armário. Mas eu acho que também vale o esforço, porque a gente está empenhado em se tornar alguém melhor. Olha, eu sou de uma geração que todas as minhas irmãs brincaram de boneca e não tinha essa questão de gênero. E a gente de carrinho, jogar bola. Todas as minhas irmãs cuidam muito bem dos filhos que tiveram, porque elas aprenderam a fazer essas coisas.
A meninada de hoje são executivas e brincam com a Barbie executiva. Agora, não espere que frite um ovo, porque não sei fazer. Mas isso não é demérito, é uma geração de mulheres que foram capacitadas para outras competências. As minhas irmãs fazem ponto cruz, bordado, crochê, todas essas coisas que na época delas uma moça precisava aprender e saber. As de hoje são executivas. Não vejo diferença. Para que você foi formado? Agora, quando o cara casa e quer que ela faça uma torta diferente a cada dia, eu falo, moço, menos. É complicado. Bem menos. Agora, lembrando que os amuletos, né, querendo ou não, você cria uma identidade vibratória naquele objeto. Querendo ou não, aquela identidade vibratória te causa algum retorno. Por isso que às vezes as pessoas se sentem tão bem com algum amuleto junto ao corpo, carregando algum amuleto. Porque você deposita ali uma intenção, né, uma vibração. É como se fosse uma identidade de algo positivo que possa criar um link. Não precisa disso, o Espiritismo diz, mas é muito comum todos nós termos alguma coisinha em que nos apegamos como sendo algo que vai nos dar uma vibração. Proteção. E aí você encontra aquelas pessoas que falam assim, tomou um tiro, aí parou na medalhinha de não sei o quê, né? Ou que a pessoa carregava, parou... Então, tem situações que a gente percebe que esse link de boas coisas te trouxe alguma coisa boa, assim. Se tem esse magnetismo no amuleto, é você que colocou. Então, é teu. E eu brinco sempre, nossa, se o seu mentor precisar de uma vela, tá complicada a coisa. A ideia é que ele tivesse um grau de consciência, de luz própria, para te guiar. Agora, se ele depende da vela, é mais ou menos como se os pais dependessem do cartão de crédito dos filhos. Então, há uma inversão aí de responsabilidade de valores, né? Mas também não devemos julgar quem acende uma vela. Não. Gente, se você está fazendo, vai até as últimas consequências. Quando você precisar buscar uma outra coisa, então... você se mobiliza e você busca. Não há crítica, não há nenhum tipo de perseguição, de fundamentalismo. Mas o que a gente está trazendo? Os postulados da doutrina. Né? Por que vocês não falaram disso? Por que vocês não falaram daquilo? Porque não é a crença que nós estamos aqui professando. Então, nós estamos aqui meio na condição de arautos da doutrina. Então, naturalmente, nós vamos trazer o ponto de vista da doutrina. Eu posso falar isso do ponto de vista da Umbanda, do catolicismo, enfim, de outras crenças de outras religiões. E aí eu vou ser um membro desta crença, dessa religião. Como nós respondemos aqui em função do que a doutrina nos postula, isso não significa excluir os outros, mas prestigiar o que nós nos comprometemos. Os espíritos são, a maioria de nós, quando desencarna, está muito presa a essa condição material. Então, muitas vezes a pessoa, essa questão de acender a vela, ela acende ali para alguém que desencarnou dentro de casa, querendo ou não, ela acaba criando um caminho material para aquela ligação. Então, o interessante é que a gente possa cada vez mais se libertar dessas questões materiais, né? Mas eu sempre peço para as pessoas, evita acender vela para alguém que desencarnou dentro da sua casa, porque, querendo ou não, são meios materiais que atraem aqueles que estão muito ligados à matéria. Vamos agora com a Eliette Ribeiro, né, que já está de férias aí. Boas férias para a Eliette, retorna em março. Ela deixou aí a segunda parte da entrevista com a voluntária Zilda do CVV Guarulhos. Semana passada apresentamos a primeira parte e agora a segunda parte dessa entrevista, onde o assunto é a linha da vida 188. Confere aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. E na primeira parte da entrevista, nós conversamos com a Zilda, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida aqui de Guarulhos. E ela trouxe referência a respeito do 188, que é o número que vai funcionar aí para que as pessoas possam fazer aí suas ligações de forma gratuita. E agora ela vai trazer outras informações a respeito de cursos de voluntários e também a respeito da crise, se houve uma mudança aí na questão do atendimento do CVV. O ano de 2017 foi um ano complicado para vocês que realizam aí os atendimentos. As pessoas estavam mesmo realmente assim mais nostálgicas, mais angustiadas por conta da crise? Sim, Eliette, a gente percebe em algumas conversas a insegurança, né, gerada pela crise econômica, política e que o país passa, né?
Então, isso gera em cada um de nós incertezas, inseguranças, e muitos também, essa crise econômica afetou em vários setores, e a gente sabe que isso afeta o nosso emocional também, né? E muitas pessoas sentiram mesmo, sentem ainda, né, essa instabilidade. Isso gera grandes conflitos, isso acaba sendo revertido, assim, sendo falado por algumas pessoas nos desabafos, sim. E, Zilda, nós estamos começando aí o ano, né? Geralmente vocês realizam curso de capacitação aí para novos voluntários e há uma nova data aí, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso e sobre a importância de realizar um trabalho voluntário. Às vezes, como nós falamos, está iniciando o ano, as pessoas colocam como metas muitas vezes emagrecer, conseguir um novo emprego, e por que não também a questão do voluntariado? Gostaria que você falasse aí sobre o curso aí que está programado. Então, Eliette, você falou muito bem, às vezes a gente se foca em questões materiais, são importantes sim, acabamos de falar, só que essa questão da fraternidade é algo que nos realiza como pessoas, como seres humanos, né? Uma das nossas missões aqui é praticar a fraternidade. E o voluntário, ele vai se expressando essa solidariedade, essa fraternidade através do serviço que presta. E o CVV é um desses trabalhos onde a pessoa se doa. E para mim, particularmente, é uma doação das mais sublimes, é você doar o seu potencial interior, é você se melhorar para poder ter o melhor para oferecer. E o nosso próximo curso começa... Agora, o ano começa no dia 28 de janeiro, é um sábado e domingo, 28 e 29, o curso, a primeira fase é composta desses 2 dias, a pessoa pode vir direto ao posto, ela não precisa fazer inscrição, se ela quiser, ela pode até entrar no site do CVV e fazer a sua pré-inscrição ali, mas não é necessário, ela pode começar o ano já praticando essa fraternidade, se realizando como pessoa, né? A gente aprende, a gente se doa, né? E esse curso acaba nos ensinando muito também de vida, né? Então, a pessoa também não é obrigada a fazer o curso, ela tem que ficar, ela pode conhecer um pouco mais o trabalho, ver se ela se identifica, né? Então, 28 e 29 é um sábado e domingo, das 14 às 18 horas, tanto no sábado quanto no domingo. Qual o endereço, Zilda? É Rua Otávio Nunes da Silva, número 66. Essa rua, ela é uma travessa da Rua Dona Antônia, é esquina com, agora ele se chama Hospital Neurocenter, né, que é a antiga Casa de Saúde, e essa rua, a pessoa vindo, ela pega ali, bem esquina com o Hospital Neurocenter. Então, nós agradecemos a Zilda, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida de Guarulhos, CVV. Muito obrigada, Zilda. Nós é que agradecemos, Eliette, a oportunidade de divulgar mais uma vez nosso trabalho e desejamos aí que todos possam praticar, da qualquer maneira que for, a solidariedade e a fraternidade, assim como a Boa Nova já faz. Muito obrigada mesmo, gratidão a todos vocês aí. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Nós agradecemos a Eliette, um beijo aí para ela, agradecemos pela entrevista, né? A ouvinte, a Maria do Socorro Todesco, ligou, falou lá com a Verinha, 0800 979 5011. Ela disse que é de Serra Talhada, Pernambuco, só que a gente sabe que não, né? Ela é de Sorocaba, isso mesmo. Ela diz, bom dia, Flores da Manhã, o verdadeiro líder delega responsabilidades e motiva os seus liderados a se darem melhor e darem o melhor de si. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Conhecer também o Will do Fashion no próximo encontro, ele tem que fazer palestra. Vou fazer. Mandaram, eu não sei nem exatamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer alguma coisa. Você vai estar por lá. Eu sou bem mandado. Com certeza, isso aí, vamos conhecer o Wildo. No Facebook, nossa página facebook.com/TV Mundo Maior, o Walter Farid Júlio. Gratidão, amigos, excelente programa, gratidão sempre, ó. Valeu, um abraço. Um abraço para ele. Antônia Rapanelli, bom dia, gente linda. Carmelina Souza, bom dia, que Jesus siga conosco a semana toda e aos alunos que começam mais uma semana, né? Começam aulas aí, né? Boas aulas. Sou de Resende.
Beijo para ela. Mara Lívia Barbosa, uma semana abençoada do Butantã. Beijo para todo mundo, obrigada por participar. E vamos para um intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações,
Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. De volta aqui com Manhã Boa Nova, vamos com Arte e Espiritualidade com Celso Santos. Acompanhe aí. Arte e Espiritualidade com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. A música influencia os espíritos? O tema é interessante. Já sabemos que a variedade de sons alcançados pelas notas musicais na integração entre instrumentos e vozes humanas exerce grande influência na emoção e no desenvolvimento das criaturas humanas. Claro que com variedades, pois determinada melodia poderá trazer lembranças agradáveis a alguém, provocar melancolia, até entusiasmo em outras, enquanto nada provocará em muitas outras pessoas. Mas o que diz a doutrina espírita? Em obras póstumas, o capítulo A Música Celeste. Numa reunião familiar, a filha indaga ao pai se haveria música no plano espiritual. Sob a ação mediúnica, ela escreve resposta do espírito. O som de nossos instrumentos, a nossa mais bela voz, não podem dar a mais fraca ideia da música celeste e sua suave harmonia. Logo mais, o Espírito São Luís ensina: a filha, desligando-se parcialmente, foi admitida nas regiões celestes, onde pode perceber as impressões da harmonia celeste, e expressou: que música, que música! Kardec indaga o compositor Rossini sobre o estado atual da música e sobre as modificações que lhe poderiam trazer a influência das crenças espíritas, e a resposta do espírito inicia-se com a abordagem sobre harmonia. Segundo o dicionário, a palavra harmonia significa sucessão de sons agradáveis ao ouvido, a arte de formar e dispor os acordes musicais, concórdia, paz e amizade entre pessoas, ordem, coerência. O espírito Rossini, todavia, em outras palavras, define a harmonia como resultante de um arranjo musical, como um sentido íntimo da alma que é percebida em razão do desenvolvimento deste sentido íntimo do ser. E aí que o pensamento de Rossini aparece em toda a sua grandeza. O Espiritismo, moralizando os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Por sua vez, ouvintes moralizados apreciarão músicas elevadas, deixarão de lado a música frívola que se apodera das massas. Vale a pena pensar, repensar e refletir sobre este tema. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço, lindo dia e até amanhã.
Arte e Espiritualidade volta amanhã e nossos agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, hoje em especial a Roseli Basso e a Henriette Abud Medeiros, que são sócias desde novembro de 2000. Um abraço carinhoso de toda a nossa equipe aqui da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, pela contribuição de vocês. E também os mais recentes, a Tonai Ribeiro de Carvalho e Cláudia Moraes de Souza, sócias desde setembro de 2017. Continue fazendo parte dessa rede de amigos. Se você ainda não faz, é só ligar para 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para você se associar, saber quais são os seus benefícios e participar conosco desta onda, né, dessa rede que leva aí a mensagem de Jesus para o planeta inteiro através da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Participe aí do Clube Amigos da Boa Nova. Destaques deste dia e desta segunda-feira: já é possível aos cartórios brasileiros dar início ao processo para que emitam carteira de identidade e passaportes para cidadãos brasileiros. A prestação desse serviço requer, no caso da emissão de registro de identidade, que a Associação Local dos Cartórios formalize convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Já o convênio para emissão de passaportes terá de ser firmado entre a Polícia Federal e a Associação Nacional dos Cartórios de Registro Natural. É, isso aí, fique ligadinho aí nessa notícia, né? E mais de 600 trabalhadores brasileiros, tirados do regime de escravidão, voltaram a executar atividade em situação análoga à de escravos, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O governo vai liberar 1 bilhão e 500 milhões de reais de incentivo a projetos de desenvolvimento de novos carros. O Brasil deve ter 600 mil novos casos de câncer por ano até 2019. A previsão é do Instituto Nacional de Câncer. Uber pede 15 dias para explicar vazamento de dados de 196 mil brasileiros ao Ministério Público. O aplicativo de transporte disse que é complexo obter estas informações. Em 2017, a Uber admitiu o vazamento de dados de 57 milhões de usuários no mundo, parte deles no Brasil. E hoje é o Dia Nacional da Mamografia e o Dia do Datiloscopista. Parabéns para eles, beijos pelas profissões aí. E os guias espirituais? É interessante sabermos que todos nós, por mais desmerecedores que possamos nos achar diante da providência divina, somos assistidos por um companheiro ou companheira do plano espiritual que praticamente endossa a nossa encarnação. Mas os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Qual é a principal função dos guias espirituais, Adriano? Então, esse termo guia é um termo assim que eu não gosto de utilizar, né? Porque na totalidade, a grande maioria de nós, como falou, um companheiro de outras encarnações, que se assenhora da tarefa de nos acompanhar nessa existência e de nos influenciar ao bem. A função dele realmente é nos intuir para o bem, é nos trazer talvez reminiscências de outras questões que às vezes são ativadas no nosso inconsciente para que a gente repense uma situação. Eles não podem realmente interferir no nosso livre-arbítrio. Nós falamos a palavra guia espiritual, mas quando tem aquela tarefa muito mais voltada ao trabalho mediúnico, ao trabalho em sala, e aí por vezes o médium tem ali um espírito diferente daquele que, desde o seu nascimento, acompanha seus passos, mas vem para uma tarefa de trabalho em prol daquela situação espiritual. Guia diferente de anjo da guarda? É bem diferente, porque a tarefa dele realmente é voltada para aquele trabalho que o médium assume, né? E não são todos os médiuns que terão este guia espiritual, mas alguns, em especial, pelo trabalho que assumiram na espiritualidade, estão realizando no plano material, vão ali ter esse acompanhamento, até para que o trabalho possa ocorrer. Mas nós, na totalidade, temos um amigo espiritual que nos acompanha e nos influencia ao bem. O protetor espiritual, como está colocado lá no Livro dos Espíritos, né?
E sempre que os alunos me perguntavam sobre isso, eu dizia, gente, a analogia não é muito difícil. Para quem tem pai e mãe ajuizado, para quem teve a oportunidade de conhecer um bom professor no seu caminho de desenvolvimento, é a mesma função do seu mentor, do seu protetor espiritual, né? É alguém que vai te inspirando, te instruindo pelo bom caminho. Quando você senta com teu filho para fazer aquela maquete que a escola exigiu, então, de preferência, não faça no lugar dele, mas vá trabalhando com ele como construir o propósito que aquela maquete quer ilustrar, quer exemplificar. É a mesma coisa. Ou seja, é alguém que necessariamente tem um grau acima do seu de entendimento, de evolução, e se compromete para auxiliá-lo nessa sua trajetória terrena. Como que eles analisam as nossas reclamações, estes protetores? Imagino eu que como você faz com seu filho quando chora. Você se aproxima, vê se tem efetivamente alguma necessidade a ser suprida. Do contrário, como diz o povo, deixa chorar que passa. Né? Realmente, se é um mentor, não vai se desequilibrar por causa de um choro de uma criança. Vai chorar junto, né? Chorar junto, se desesperar, ligar para o pediatra. Não, deixa. Veja se a criança tem alguma necessidade. Não. Tá, então ela vai por si só chegar a algum entendimento e algum desenvolvimento, e algum passo, a vencer algum medo, alguma ansiedade que ela tenha. Mas as condições para que a gente possa estar fortalecido para aquilo, nisso o seu mentor, o seu protetor te ajuda. No plano reencarnatório tem aquele que, de alguma forma, tem essa condição de estar conosco. Mas no decorrer da nossa existência, há aqueles espíritos familiares, amigos de outras vivências que gostam da gente, que buscam às vezes estar em nossa companhia, querendo nos auxiliar também como um protetor. Mas esses ainda não estão preparados para essa tarefa e quase sempre eles criam mais desassossego do que ajudam, né? Onde a gente às vezes atende ali nas casas espíritas um amigo espiritual da pessoa que quer muito ajudar, mas está atrapalhando. É isso aí, vamos agora com o quadro aqui, nós tivemos a estreia semana passada, né? É o Integração, com o palestrante espírita Dario Arantes. Acompanhe. Integração, com Dario Arantes. Herbert Spencer considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Marx e Engels como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de integração humana. Augusto Comte como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita a que funciona como família. Como se vê a asserção dos espíritos de que os laços de família resumem em liames sociais, são confirmados até mesmo pelos estudos materialistas da sociedade. Você já pensou que a sua vida hoje é reflexo do convívio ou a falta de convívio da sua família? Estas questões parecem de menor importância, mas fazem uma diferença fundamental na vida particular de cada um na sociedade. O espiritismo sempre valorizou a família e os espíritos codificadores mostraram sua real importância. Os pais não devem transferir a educação de seus filhos para terceiros ou para instituições. Para encerrar, deixo uma reflexão da pergunta do Livro dos Espíritos, de número 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que deveremos pensar disso. O homem tem outro destino que não a dos animais. Por quê? Pois querer sempre identificá-los, para ele há uma outra coisa, além das necessidades físicas. A necessidade do progresso.
os liames sociais são necessários ao progresso e aos laços de família. Resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem a lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Legal a participação aí do Dario Arantes com integração. Quem estava acompanhando aí pela TV o intervalo, viu o Franklin Félix aí distribuindo livros, né? A campanha Espiritoteca. São centenas de livros reservados para entrega e além dos padrinhos, nós temos aí a madrinha Delmar Franco. Vários locais já se tornaram parceiros da campanha e vão receber os livros, como o Hospital do Mandaqui, o Centro Espírita Célia Barreto, dentre outros. Participe, a partir de R$12, você contribui para a Espiritoteca. Acesse mundomaior.com.br ou 0 operadora 11 4966 5775. Participações pelo nosso WhatsApp, o Carlos da Penha, em São Paulo. Acredito ser importante educar as pessoas a se afastarem desses ritos. Grande abraço a todos. Não é o Carlos da Penha, em São Paulo, hein, Hildo? Isso mesmo? É, isso mesmo. A Verinha tá dizendo assim, a Maria do Socorro, Vanessinha, eu nasci em Serra Talhada, Pernambuco. Sou paulista de coração, na Moca, e amo morar em Sorocaba. Ah, que legal, cheio de lugares aí você, nômade, né? Azar deles. Não é? Azar deles, já tá aqui a vida toda. Perderam. É isso aí, um grande abraço para você. O Gregório de Itapeva quer parabenizar a toda a equipe e desejo de uma semana abençoada para você também. Muito bom. Pelo Facebook, Francisco Rodrigues, bom dia, muita saúde e paz a todos. Ronaldo Silva, Eliane de Hortolândia, São Paulo. Hilda Magalhães, adorei esse assunto, que bom. Rosemary Salles também participando. Daniel Rodrigues de Camargo, parabéns, Vanessa, sua locução está ótima. Professor Daniel de Brasília. Obrigada, um beijo pra você. Casou. Cecília Santos. Dá uma animada, né? O homem faz bem, né? Antes estava uma porcaria. O homem faz bem, né? Tá vendo? Olha a prova. A Maria Lenir de Olinda, Pernambuco, que legal. Um beijo pra vocês aí. Paulo Rodrigues, muita luz para todos. Sérgio Silva, Sônia Santos, de Peruíbe, o Sérgio também. Graças à TV Mundo Maior, todo dia estou aprendendo muito sobre a vida. É a Rosa Pereira, que bom, Rosa. Todos nós aprendemos, hein? Muito bom, né? Maria Angélica, bom dia, meus amores, beijos. Mauro Lourdes, vamos ver se dá tempo dá tempo. Bom dia, eu estava vendo um pouco sobre a polêmica da Gênese. Eu percebi que a FEB se posicionou contra a suposta adulteração da 4ª edição e a favor de que houve sim uma alteração efetuada por Allan Kardec antes do seu falecimento. Pergunta se vocês estão se posicionando, como vocês estão se posicionando quanto a esta polêmica, Cláudio? Vamos falar isso no Livre Pensamento hoje, 11 da manhã, com Paulo Henrique de Figueiredo. E as provas são incontestáveis de que houve a adulteração e a FEB teve essa postura, mas não concordo não. Mas as provas existem. 1862 adulteraram, não alteraram, adulteraram a Gênese. Então, fique ligadinho aí na programação. A Alessandra Veras de Brasília, também o Xandão Silvestre por aqui. José Carlos Martinho, Marivaldo Souza, Marta Prates, gratidão a todos vocês. Gratidão. Gratidão. Paulo César, Pati Cândido, bom dia São Paulo. Nossa, muito bem explicado. Obrigada pelas explanações, vocês me ajudam muito. Olha que bacana. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Rosa Pompeu, Júlio Martins, Lédio Pires de Niterói, Rio de Janeiro. A Rosa diz, vocês podem me explicar o que é bioquines? Eu não conheço. Bioquines é espiritismo, é feitiçaria? Nunca ouvi falar. Não conheço. Vamos pesquisar. Manda mais alguma informação pra gente pesquisar. Manda aí pra gente. A Maria Oliveira por aqui também. Aldenora Eloy, Silene Rocha, Célia Cristina, a Inade Simões também participando do programa. Eurídice Moreira, que todos têm um dia muito especial. Maria do Carmo e o Luiz Maria. Bom dia, uma ótima semana abençoada, com a proteção de Jesus para todos vocês. Antes de encerrar, dá uma dica aqui de espetáculo, né, que está em cartaz até 25 de março, que é o espetáculo E a Vida Continua,
Nova temporada no Teatro Santo Agostinho, texto original do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, adaptação do Orlando Vieira. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. O teatro fica na Rua Apeninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro, e as apresentações todos os domingos às 18 horas. Mais informações e vendas pelo telefone 0 operadora 11 3209 4858. E me falaram que vai uma galera aqui da TV no próximo domingo, né? Pois então quem quiser tá lá, Caravana do Carnaval. Ou no domingo de Carnaval no teatro. Assistir a peça. O pessoal tá me passando aqui, da nossa equipe, Biocinese, Centro de Estudos Biofarmacêuticos, contempla os estudos da bioequivalência e bioanálise. Tá aí as informações. Não Vamos conhecer. Podemos estudar um pouco mais. Não. Estamos aprendendo, né? Obrigada, Hildo. Obrigado. Eu quero só mandar um abraço pro Jonatas Rocha, que é um dos divulgadores desse trabalho do teatro, né? E gentilmente sempre me leva os convites lá no consultório para que eu possa prestigiar o espetáculo. Até outra segunda, né? Porque segunda que vem é gravada. Né? Boa. Verdade. Então... E bom desfile lá, né? Gente, se você não se desrespeitar e não desrespeitar o próximo, alegria é saudável. Porque se você estiver mal intencionado, dentro da casa espírita você assim age. Em todo lugar. Né? Boa corrida lá. Boa corrida, com certeza. Na terça de carnaval? Terça de carnaval. Que beleza. Então, até daqui 15 dias. Beijo pra todo mundo. Continue aí na sintonia, então, da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, com William Sanches agora, né? E amanhã a gente volta. Até lá. Até amanhã. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.